Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga, e fim da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, um pouco mais de um quarto do campeonato se passando, e não foi uma boa rodada. O Fluminense poderia ter sido, né? Vamos rodar a vinheta e falar um pouco sobre o Campeonato Brasileiro e as projeções do Fluminense para as próximas rodadas e avaliando um pouco essa rodada. Antes de começar esse vídeo, por favor, se inscreve aqui no canal Gol de Barriga, tem vídeo todo dia sobre o Fluminense, além de live de segunda a sexta, geralmente ali na parte da tarde, então ativa as notificações, tá? E se você já é inscrito, deixa o like aqui que ajuda muito pro YouTube entregar para mais gente esse conteúdo, mostrar que vocês gostam aqui do canal, tá? Sejam bem-vindos para quem tá aparecendo aqui pela primeira vez. Vamos falar sobre a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Vou avaliar os jogos aqui dessa 10ª rodada onde o Fluminense empatou com o Curitiba e falar um pouco da tabela e da projeção do que a gente pensa para esse campeonato até agora nessa 10ª rodada, né? A rodada abre com São Paulo e Cruzeiro, São Paulo goleando o Cruzeiro de 4-1, uma galera colocando o Cruzeiro, tipo, não, o Cruzeiro é agora que veio o Arthur Jorge, vai ganhar todos os jogos, porque ganhou o jogo contra o Vitória, assim, o Vitória não é parâmetro, e o Cruzeiro tomou uma goleada no Morumbi, né? O Cruzeiro continua na zona de rebaixamento com 7 pontos em 10 rodadas, é uma pontuação muito baixa e que deve sim preocupar, não acho que o Cruzeiro vai cair, mas deve preocupar o torcedor do Cruzeiro, mas o São Paulo, que ninguém dá nada pelo São Paulo, tá empatado com a gente na segunda colocação e já fez 20 pontos, né? Curitiba e Fluminense, a gente já falou muito, tem pós-jogo aqui, se você não viu, volta lá o vídeo de ontem que a gente faz análise do que a gente achou do jogo, e na live de hoje a gente fala com mais calma, né, desse Curitiba 1, Fluminense 1. Vasco e Botafogo, assim, todo mundo dando Botafogo como vai brigar, vai cair, a situação do Botafogo é muito complicada extra-campo, mas a gente tem que lembrar que o Botafogo tem alguns jogadores, pelo menos até a janela de meio do ano, que são bons jogadores. Tá o Danilo brigando para ir para a Copa do Mundo, tem o Montoro, tem alguns bons jogadores. O Vitinho, lateral, é um bom jogador também. E o Vasco, né, vem dos últimos 2 jogos ali, um empate e uma derrota em casa, né? Então, assim, o Botafogo vem de 3 vitórias seguidas. Está todo mundo ignorando o Botafogo, mas uma sequência de 3 vitórias é o que faz o time não disputar um rebaixamento, por exemplo. Então, acho que vale esse alerta ali com relação ao Botafogo, né? Chapecoense, Vitória, aí eu afirmo, tá? Chapecoense cai. Já é um time que já caiu, assim, oficialmente. Jogando em casa, tava ganhando de 1-0, fez um gol aos 40 do segundo tempo. E aí um pênalti, se você não viu, assim, é um pênalti imbecil que a Chapecoense faz aos 45, 46 do segundo tempo. Pênalti de time que vai ser rebaixado, sendo bem sincero, tá? Flamengo e Santos no Maracanã. Confesso que no começo do segundo tempo o Santos abre 1-0, o Flamengo joga pelo tempo muito ruim, o Santos teve até mais chance que o Flamengo, sai para o intervalo com o Maracanã lotado ali, vaiando o time do Flamengo, e aí abre 1-0 o Santos, aí eu confesso que me iludi ali um pouco, mas aí o Flamengo consegue fazer um gol ali com o Léo Ortiz, e aí depois tem pênalti, o Jorginho bate, no final o Paquetá ainda faz um 3-1, mas assim, um placar mentiroso, tá? É um Flamengo que vem se complicando e não vem conseguindo jogar bola, mas é o time que sim disputa o título brasileirão. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense 2-1 na Arena MRV, e aí assim, time do Odair, né, tomando segunda derrota seguida, que estava sendo um trabalho muito elogiado, mas começa a cair, né, continua ainda na 6ª posição, mas é porque vinha numa ascensão e tem 2 derrotas seguidas, né? Corinthians e Inter, e aí a gente precisa lembrar, o Corinthians jogando na Neoquímica Arena, lotada, perde para o Internacional, 2 times que estão brigando a parte de baixo da tabela, e Corinthians está beirando a zona do rebaixamento e 8 jogos que não ganha. Como o Dorival não foi demitido, não faço a mínima ideia. Mas o Dorival, pelo menos enquanto eu estou gravando isso aqui na madrugada de domingo para segunda, não chegou notificação para mim sobre a demissão de Dorival. Mas assim, não deve durar muito nesse cargo, Corinthians perdendo para o Inter. Bahia e Palmeiras. E aí é o jogo que eu vou falar um pouquinho mais, tá? Porque é o jogo que eu estava assistindo, o jogo que eu estava torcendo para o Bahia ganhar, porque aí ia embolar o campeonato, né? O Palmeiras ia ficar com 22 pontos, ia ficar São Paulo, Fluminense e Bahia com 20 pontos. O campeonato estaria muito embolado ali nessa 10ª rodada. O Palmeiras abre o placar, o Bahia empata com o David Duarte, e aí, no final da partida, o Bahia faz um gol que tem um empurrão do Gustavo Gomes igual o do Castillo ontem. Se não foi igual, muito parecido. Mas aí é questão de critério. E para ser sincero, não é para marcar, não, para anular o gol do Palmeiras, não, tá? É porque não era para anular o nosso gol também, o gol do Serna. E aí é questão de critério, né? O Matheus Montenegro já até tem notícia que ele hoje vai na reunião que tem na CBF sobre a arbitragem ali, sobre a 10ª rodada, vai se manifestar,
mas espero que mude alguma coisa, porque realmente é uma falta de critério que o Klein teve ali, que é um absurdo. Mas é o Palmeiras, joga bem, joga mal, pontua, no final do jogo faz um gol e pontua. Palmeiras, daqui a pouco a gente vai falar a tabela, Palmeiras com 25 pontos de 30 disputados, é assim, é uma pontuação absurda. Mirassol e Bragantino. O Bragantino vem de 2 vitórias, ganha do Mirassol no Maião. O Maião, que era até o ano passado ninguém ganhava no Maião, que era muito difícil ganhar lá. Mirassol, nesse momento, na lanterna do campeonato. E não começou ainda, não chegou ainda aquele momento que todo mundo estava preocupado com o Mirassol, que como é que o Mirassol vai administrar a Libertadores, Copa do Brasil? Ano passado ele não teve que administrar isso. Ainda não chegou nesse momento. Vai começar essa semana a Libertadores e a Mirassol com um grupo bem difícil, um grupo que envolve viagem. Então, assim, situação complicada. São 2 jogos com altitude, situação muito complicada do Mirassol. Que quem sou eu para dar uma dica, mas deve focar no Brasileirão, porque se focar na Libertadores vai cair, tá? É certeza de cair. E o Grêmio conseguindo perder ponto para o Remo dentro de casa, né? Remo para mim é outro time que pelo nível técnico já caiu também. Remo e Chapecoense são times que eu não tenho esperança. O Mirassol acho que tem um potencial talvez de alavancar um pouco e melhorar, mas o Remo, o Grêmio perde 2 pontos ali, empatando em 0-0 com o Remo dentro da arena do Grêmio, que complica o Grêmio. Mas o Remo continua na zona de rebaixamento, mas para ele é importante esse 1 ponto, né? Falando agora um pouco da tabela do campeonato. Analisando a tabela do Brasileirão, né? A gente, como eu falei, tem o Palmeiras com 25 pontos, abre o Palmeiras em 10 rodadas, acabou de abrir 5 pontos para o segundo colocado. É uma loucura esse aproveitamento do Palmeiras. O Fluminense precisa, se quiser brigar pelo título, vai ter que pontuar muito, porque esse time do Palmeiras sabe jogar Campeonato Brasileiro. É indiscutível isso, que o Abel sabe fazer isso. São Paulo e Fluminense empatados em 20 pontos, mas com 10 rodadas, e Bahia e Flamengo com 17 pontos e 9 rodadas. Né? Se os dois ganharem os jogos que estão faltando, eles igualam a Fluminense e São Paulo, ou seja, nesse momento, a gente dá a dizer que são esses 5 que estão na briga ali pelo campeonato, o Palmeiras distanciou. Depois a gente tem o bloco do Atlético Paranaense, Curitiba. Vale lembrar que o Bahia não tem Sul-Americana, não tem Libertadores, isso pode fazer diferença nessa briga aí, tá? Atlético Paranaense, Curitiba, são 2 times que se destacaram, mas vêm em baixa nesse momento, né? O Curitiba são 3 jogos sem ganhar, e o Atlético Paranaense, como eu já falei, são 2 jogos sem ganhar. Começaram muito bem, mas estão agora começando a descer. Aí tem a galera da bagunça que você não sabe o que esperar desse time, né? Porque de vez em quando, do nada, ganha um jogo que você não espera, aí do nada perde um jogo que você acha que ele vai ganhar. E a gente tá falando de Atlético Mineiro, Bragantino, do nada ganhou 2 jogos. Tava lá embaixo, ganhou 2 jogos e tá nesse momento na 9ª posição. Botafogo, Grêmio, Vasco. E aí a galera para mim que vai... O Vasco, eu vou botar o Vasco, desculpa, com todo respeito ao Vasco, pela tradição de anos, né? Acho que isso pesa nessa hora. Então Vasco, Inter, Vitória, Santos, Corinthians e Santos ali beirando a zona de rebaixamento com 10 pontos, né? São os times para mim que vão brigar para cair, né? E Chapecoense, Remo, na zona de rebaixamento, são os times que para mim não tem condição técnica de conseguir continuarem na primeira divisão. Cruzeiro com 7 pontos, com Arthur Jorge, sem Arthur Jorge, Cruzeiro tem 7 pontos nesse momento. E o Mirassol na lanterna do campeonato, acumulando 5 derrotas seguidas, o Mirassol que vive uma situação muito complicada e provavelmente é o outro candidato muito grande a ser rebaixado. Se eu tivesse que arriscar agora, eu iria de Chapecoense, Remo, Mirassol, e aí esse outro time aí, cara, vai ser um grande para mim. Ou vai ser Santos, ou carinha de Santos, tá? Meu palpite é esse hoje, Mirassol, Remo, Chapecoense e o Santos são os 4 times para mim hoje favoritos para cair para a segunda divisão, tá? Enfim, era para ser uma rodada boa pro Fluminense. Porque se a gente ganha o jogo, a gente está nesse momento com 22 pontos. Isolado na segunda posição, consolidando mais ainda a nossa briga direta, não deixando o Palmeiras abrir 5 pontos. Sabe onde são esses 5 pontos? É impossível a gente não pensar isso. São os 2 pontos contra o Curitiba, que talvez se a gente tivesse colocado um time mais titular, talvez tivesse caprichado um pouco mais na tomada de decisão ali, o Fluminense teria mais 2 pontos, e 3 pontos contra o Vasco no jogo que estava 2-0 no segundo tempo, jogo controlado, o Fluminense jogando muito, a gente nesse momento teria 25 pontos igual ao Palmeiras. Mas o futebol é um monte si, então se o Fluminense ganhar agora 5 jogos seguidos, a gente vai tirar essa diferença do Palmeiras, mas o Fluminense precisa trabalhar para isso, tá? A próxima rodada é um clássico, a gente pega o Flamengo, não é um jogo fácil
A gente joga com o Flamengo no sábado no Maracanã e o Palmeiras pega o Corinthians, que também é um clássico. Então, assim, em Itaquera, a gente tem a vantagem de jogar na nossa casa, apesar de ser um campo neutro, porque o Flamengo também tem o Maracanã como casa, e a diferença é que o Palmeiras joga em Itaquera, né? Então, assim, o Fluminense ganhando e o Corinthians, que vem de 8 derrotas, vem muito pressionado. Provavelmente eu tenho um jogo no meio de semana ali, de Libertadores, Sul-Americana, mas é o jogo que deve decidir a vida do Dorival, se ele estiver até lá, né, também, nessa loucura de futebol brasileiro. Eu acho que a gente torcer pro Corinthians conseguir pesar o clássico ali e a gente conseguir diminuir essa diferença para 2 pontos. Não é fácil, mas é o que a gente tem que pensar, né? Importante terça-feira, conhecido como amanhã, tem Fluminense e Deportivo Laguaira lá na Venezuela. Vitor Lessa e Gabriel Amaral já estão na Venezuela, né? Chegaram na noite de ontem para representar o Jornada, né? Eu não vou estar nessa viagem, vou estar nas outras 2, eu vou estar na Argentina e vou estar na Bolívia. Nessa, infelizmente, eu não vou, né? Então, mas a gente vai estar representando. É um jogo que, além da gente estar representando ali o Jornada, espero que os jogadores estejam representando o Fluminense e seja uma grande estreia de Libertadores, que sem dúvida eu, você, todo mundo está com muita expectativa da gente brigar pelo bicampeonato, tá? Desabafa aqui sobre a rodada do Brasileirão, quero que você comente aqui, tipo, se alguma análise que eu fiz você não concordou. Quem você acha que vai cair? Quem você acha... O Palmeiras já ganhou o campeonato? Dá para brigar com o Palmeiras? Você acha que o campeão tá... A gente já pode garantir que o campeão tá entre esses 5? Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Flamengo e Bahia? Provavelmente ninguém entra nessa briga mais? Eu diria que sim, tá? O campeão tá entre os 5. Nesse momento, o Palmeiras é muito favorito. Mas quero ler a opinião de vocês, além de você deixar seu like, se inscrever no canal. Tamo junto, até a próxima, valeu.